pessoal, neste vídeo vou estar mostrando como que a gente altera uma tabela. Uma tabela nós podemos alterar a sua estrutura, podemos criar novas colunas, podemos excluir colunas, podemos alterar o tipo de uma determinada coluna, podemos alterar o nome de uma coluna, podemos criar uma chave estrangeira, uma chave primária, excluir uma chave estrangeira, uma chave primária. Então, são essas alterações possíveis. Vamos fazer uma alteração aqui na tabela disciplina. Vamos fazer algumas alterações. A tabela disciplina, quando a gente executa aqui, vamos dar uma analisada aqui na descrição da tabela disciplina. Tem o código de disciplina, o nome, horas. Horas aqui está algum inteiro de 3 posições apenas, um curso. Então vamos fazer algumas alterações. A primeira alteração que eu vou fazer, então vamos ao comando que altera a estrutura de uma tabela. Então alter table, ou seja, altere a tabela disciplinas. Então coloco o nome da tabela, nesse caso disciplinas. Vamos primeiro mudar o nome da coluna horas para horas aulas, por hora aula, HA. E o tamanho para ele aceitar até 6 dígitos, em vez de 3, aceitar até 6 dígitos. Então, alter table, disciplinas, alterando. Então, eu uso a palavra change, horas. A coluna horas, ela vai ficar horas aula, HA. E vai ter um inteiro que poderá aceitar até 6 dígitos e um valor default em vez de ser 80 horas, vou colocar só 60 horas. Então, vou fazer essa alteração. Além disso, então aqui o que eu fiz? Eu altera a estrutura da coluna. Altera a coluna. Então aqui foi feita uma alteração da coluna. Agora vamos adicionar uma coluna chamada semestre, que vai ser do tipo inteiro. Então, essa linha, a alteração que está sendo feita é a adiciona uma nova coluna. Então, vou executar aqui esse comando. Então, vou encerrar a edição desse comando por aqui. Vou executar esse comando. Executou, não deu nenhum erro, então vou exibir aqui a disciplina. Vamos ver como é que ficou. Executar, executei, note aqui que a coluna horas mudou para horas aula, ó, H era o inteiro de 3 dígitos, agora está o inteiro de 6 dígitos. E o valor padrão era 80, mudou para 60. Adicionou uma tabela aqui, foi adicionado também uma coluna chamada semestre, que é do tipo inteiro. Agora vamos remover uma coluna. Então, vamos colar um comando que altera a estrutura de uma tabela. Então, alter table, né? Disciplinas. Para excluir uma coluna, drop o nome da coluna. Então, no caso, eu excluí a coluna semestre. Salvei e vou executar. Executei a seleção. Nota que não deu erro. E vou exibir aqui a tabela novamente, para a gente verificar se ele excluiu a coluna semestre. Executei a seleção, note que sumiu. A coluna semestre ela já não existe mais, ela foi excluída. Podemos também excluir uma tabela. Então, temos aqui a tabela aluno, cursos e disciplinas. Então, vamos colocar aqui o comando para excluir uma tabela. Vou tentar excluir aqui a tabela cursos. Então, ó, drop table cursos. Vou executar esse comando. Nota que deu um erro. Ele falou não pode excluir ou atualizar porque tem uma chave estrangeira, uma regra de chave estrangeira.
Então, o que acontece? A tabela cursos, ela está referenciada, ela tem uma ligação com a tabela disciplinas. Então, se eu quiser excluir a tabela cursos, ou primeiro exclui a tabela disciplina, depois exclui a tabela cursos, ou então remove o relacionamento da tabela cursos com a tabela disciplina. Então, para a gente testar esse comando drop table aqui, vamos criar uma nova tabela. Vou até pôr um comentário. Não é possível excluir uma tabela que relaciona com outra tabela. Então, não é possível fazer isso aqui, esse comando. Agora eu vou criar uma tabela aqui rapidinho. Criar table testes. Chamar de tabela testes. Aqui vai ter o código teste, que é o inteiro, not null, auto incremento. A descrição, declicão, que é um varchar de 50 e tem uma primary key que vai ser a coluna code teste. Ok, vamos criar aqui, ver se vai funcionar. Beleza. Bom, vamos criar essa tabela então. Executando. Parece que deu certo. Desk testes. Executei. Ok, tá aí a tabela. Se eu atualizar aqui o banco, também ela está disponível aqui, a tabela testes. Agora, o comando aqui, comando que exclui uma tabela. Então, drop table testes. Vou executar o comando. Falou que foi excluído. Eu atualizo aqui o banco. Vamos ver se realmente excluiu a tabela. Lá, sumiu daqui. Se eu rodar aqui desk testes, ver aqui que vai o banco de dados reclamar. Olha, falou que não existe essa tabela no BD faculdades, no banco de dados faculdades, tabela chamada testes. Então funcionou. E por último, o comando que exclui um banco de dados. Então, vamos excluir esse banco de dados que a gente acabou de criar. Depois eu vou disponibilizar todo esse script aqui na descrição do vídeo. Vou disponibilizar o link para download de todo o script. Então, comando drop database bd faculdade. Vou executar o comando. Executei. Parece que deu certo. Atualizar aqui o banco de dados. Sumiu aqui o banco de dados faculdade. Já não existe mais. Bom, esses são os comandos básicos para você criar um banco de dados, criar uma tabela, criar uma coluna. Você alterar uma tabela, alterar uma coluna da tabela e também excluir uma coluna, uma tabela, um banco de dados. Nas próximas aulas, a gente vai estar vendo como manipula os dados, como que a gente faz a inserção dos dados, a consulta no banco de dados. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!